Enfim, voltando para a questão mais de problemas de logística da coisa, valeria muito a pena a gente se perguntar, tá bom, então a gente vai fornecer essa educação e tal, a gente sabe que existem hoje escolas de ensino técnico que são fornecidas pelo Estado, e elas tendem a ser as melhores, né, inclusive porque elas têm um mecanismo de segregação, veja só você, que você tem que fazer uma prova para entrar na escola, então é óbvio que a média da escola é melhor do que as outras, né, não precisa de muito para chegar aí. Mas aí você se pergunta, poxa, então em que medida a gente tem que fornecer ensino técnico e regular? Certo? Porque a gente vai deixar com que todas as escolas sejam escolas de ensino técnico? Metade, 25%, 10%? Sei lá, quantas escolas tem que ser? Qual que é a demanda por essas escolas? E aí um engravatado, alguém com certamente muito mais propriedade que eu e muitos títulos do governo, com um salário enorme, vai dizer, cara, só segue as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, eles já decidiram tudo lá, porque eles super sabem o que eles estão fazendo. Eles fizeram uma pesquisa com vários professores, e como os professores também super sabem o que eles estão fazendo, e qual que é a proporção ideal de ensino, afinal de contas não é quem está comprando que decide o que tem que ser fornecido, é quem está vendendo, né? Baseado nesse tipo de pesquisa, no Plano Nacional de Educação, você tem algumas metas, né, que dirigem a educação do país entre 2014 até 2024. Então, idealmente, em 2024, a gente deveria chegar em lugares como esses, triplicar as matrículas na educação profissional e técnica. E aí a pergunta que fica é, por quê? Porque, sabe, tipo, essa demanda existe? 3 vezes mais pessoas querem estar matriculadas no ensino técnico? Eu não sei. Mas, então, é muita ciência. E aí, tipo, outra, e eu generalmente não sei qual dessas eu acho mais absurdo, que é formar em nível de pós-graduação 50% dos professores de educação básica. Por quê? Tipo, tudo bem, eu sei que via de regra você pode chutar que um professor pós-graduado é melhor do que um professor que não tem pós-graduação. A pergunta é, será que 50% dos professores que atuam em nível de educação básica querem ter uma pós-graduação? Melhor ainda, será que 50% dos alunos, dos pais, querem pagar por esse professor, que é um professor mais instruído? Eu não tenho tanta certeza disso. É óbvio que se você dá o braço e fala, cara, escolhe o que você quiser, tudo de graça, o cara vai falar, não, então eu quero ter aula com Einstein. Eu quero que meu professor de física seja um Einstein. Se você tá dizendo que eu posso escolher, mas aí se você falar para ele, tá bom, a hora-aula dele é 75 mil vezes a hora-aula do teu professor normal. Aí você provavelmente vai falar, sei lá, a aula do Einstein tá valendo tanto assim. E não desmerecendo, cara, mas é verdade, tem pessoas que preferem cobrar menos, pagar menos por um serviço que não é tão especializado. E isso, eu só arranhei a superfície do problema, que é você tentar planejar esse tipo de coisa de forma absolutamente arbitrária, assim, né? A gente teve a questão das horas-aula. Quantas horas de aula tem que ter por dia? Quantos dias de aula tem que ter na semana? Quanto conteúdo tem que ser passado em cada uma dessas aulas, né? Porque quando você fala o que as pessoas têm que aprender, você meio que está falando de volume de conteúdo também. Onde que essas escolas vão ser construídas? Isso é uma pergunta boa. Você tem espaço urbano é limitado. Onde você vai construir as escolas? Eu não sei. Quanto que os professores têm que ganhar? Eu não sei. Eles têm que ganhar dinheiro infinito, porque o professor é uma figura... E eu estou no meu lugar de fala aqui, hein? Eu não posso ser agredido porque eu sou professor. Porque o professor é uma figura angelical e ele faz um trabalho muito importante para a sociedade, então ele tem que ganhar todo o dinheiro do mundo. Então, essas perguntas não tem como ser respondidas. Não tem, fora de um contexto de livre mercado. Se a gente voltar lá para o nosso exemplo da nossa escolinha, a gente vai ver que o que acontece quando a gente faz esse tipo de coisa é que a gente está meio que quebrando a parte do desenvolvimento ilimitado de escolas privadas. A gente está determinando alguma coisa como sendo mínimo nessa régua de proeficiência das escolas. Então a gente aponta para o 6 aí, por exemplo, e fala, cara, se a sua escola não é média 6 em tudo, então ela não pode existir. Se a sua escola não cumpre com essas diretrizes, ela não deve ser considerada uma instituição de ensino. E aí, o que acontece? Se você olhar, por exemplo, da nossa escola, você vai ver que tinham 3 variáveis nela que não atendiam a esse requisito mínimo arbitrariamente definido, que é o 6. Então, a gente tem o nível de instrução dos professores e a quantidade de conteúdo está bem determinada. Só que a escola, aparentemente, tem
muito pouca variedade de disciplinas, muito pouco espaço interno e muito pouco material didático. A pergunta que fica é, tudo bem, colocado dessa forma, nem parece que é uma escola tão boa assim, mas então por que teriam pessoas frequentando ela em primeiro lugar? Sabe? Essas pessoas não têm o direito de querer uma escola. Quem é você para julgar o que é uma escola que as pessoas podem frequentar ou não? E essa escola, pior de tudo, vai sumir. Então você não aumentou o fornecimento de educação por determinar que só é escola se for média 6 para cima. Você diminuiu o fornecimento. Isso não tem lógica. Se você quer fazer com que as pessoas tenham mais acesso à educação, a última coisa que você tem que fazer é começar a colocar parâmetros básicos de educação. Em um exemplo muito simples de entender, imagina que a gente tem 2 restaurantes. E aí, em um desses restaurantes, o dono do restaurante decidiu que ele quer servir um refrigerante chamado Libercola de graça para todos os clientes que entrarem nesse restaurante. Só que aí tem um detalhe, né? Libercola não vai ser de graça, ele vai descontar isso no preço final em algum lugar, ele tem que ter lucro, esse refrigerante tem que sair de algum lugar. Mas, sabe, as pessoas vão lá, frequentam o restaurante deles, elas apreciam a iguaria que é o Libercola. Em contrapartida, do lado desse restaurante, você tem um outro restaurante, mais para um público mais sofisticado, que fornece champanhe. E, evidentemente, o público desse restaurante gosta do restaurante, provavelmente porque ele fornece champanhe. Agora, o restaurante A é pior? O restaurante B é melhor que o restaurante A, porque ele fornece champanhe? Eu não sei, em termos gastronômicos, você poderia até dizer que meio que objetivamente sim e tal, mas, de novo, resta a pergunta. Então, por que tem gente que vai para o restaurante A? E aí, o que você está fazendo quando você estabelece um parâmetro mínimo é dizer assim, cara, é o seguinte, se você não for dar champanhe no teu restaurante, você não pode ter um restaurante at all. Você não vai ter. E aí, o que o cara da Libercola vai fazer? Ele não pode fazer nada, porque o público dele não quer champanhe. O público dele não tem dinheiro para comprar champanhe. Ou tem dinheiro para comprar champanhe, mas prefere gastar com pagar pay-per-view de Big Brother, que seja. Mas não quer comprar champanhe. Então você só quebrou o cara e agora o pessoal que quer pagar pay-per-view de Big Brother vai ter que ficar sem tomar nem Libercola, nem champanhe, por culpa sua. O restaurante do cara fechou. Então, assim, isso é muito simples de entender quando é uma escola, desculpa, quando é um restaurante. Isso é óbvio. E aí, de alguma forma, quando é escola, a gente fala, não, mas tem que ter um parâmetro mínimo para educação, porque senão vira várzea, né?